Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, você está no Senta, que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, né, Marcudo? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje, meus amigos, a gente vai falar da mais nova película de um dos maiores diretores de todos os tempos. E eu já vou chamando aqui o Marcudo para contar para os nossos ouvintes qual é o cardápio do dia. Fala, Sansa, Thiago e pessoal. Olha, hoje a gente vai falar do novo filme de um dos meus diretores preferidos, um dos maiores de todos os tempos mesmo, Martin Scorsese e seu Assassinos da Lua das Flores. Marcudo, fiquei empolgado, hein? Hoje aqui com a gente também, como você já introduziu, temos Thiago Costa, o professor de cultura nerd desse podcast que vai fingir, pelo menos hoje, que não gosta de bonequinhos e de tela verde para fazer o fino hoje. Fala aí, professor. Olá, Sansa, olá, Marcudo, olá todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o Scorsese odeia a Marvel, odeia filme de bonequinho, e eu amo Scorsese, então teremos problemas. Ou soluções. Vamos nessa. Professor, vou falar pra você que se o Scorsese tá de um lado, eu tô do mesmo lado que ele, viu? Olha só, e antes da gente entrar com tudo aqui no nosso papo sobre Killers of the Flower Moon, que foi traduzido, olha só, Rafinha Prada, como Assassinos da Lua das Flores, fica aquele recadinho. Como o nosso nome já disse, vai ter bastante spoiler por aqui, mas a gente vai avisar antes de começar, beleza? Ô Norbinha, solta o trailer que a viagem é longa. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage, their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Muito bem, molecada, o negócio é o seguinte, hein? Essa é a segunda vez, olha só, que o Martin Scorsese aparece aqui no SQLVS. A primeira foi com O Irlandês no longínquo episódio 27, quando ainda não tinha tido pandemia e o mundo era outra coisa. Agora, longa de verdade, né, gente? É a carreira desse diretor nova-iorquino de 80 anos, que desde os anos 60 já dirigiu, olha só, 26 longas-metragens, 17 documentários, além de curtas, clipes, comerciais e por aí a perder de vista. Sem falar, né, gente, nas entrevistas polêmicas por aí. É verdade. Ele dirigiu Bad, por exemplo, do Michael Jackson, que mais que um clipe é um curta-metragem, né? Mas é curioso que com uma carreira dessas, né, aí a gente conta filmes como Toro Indomável, Bons Companheiros, Lobo de Wall Street e tudo mais. Ele foi indicado ao Oscar de melhor direção 9 vezes, mas só ganhou uma em 2006 por Os Infiltrados, que ele disse recentemente que foi totalmente inesperado para ele. Pois é, Scorsese... Sansa lembrou das entrevistas polêmicas, né? E eu comecei brincando, dizendo que ele odeia a Marvel. O lance dele é o seguinte, ele diz que cinema tem que ser um negócio inesperado e que filme de super-herói não tem surpresa nenhuma. Tá errado? Claro que não. Mas o cinema do Scorsese é aquele cinema que faz a gente pensar, que faz a gente refletir sobre o passado, o futuro, faz a gente pensar como nesse Assassino da Lua das Flores, pensar como as relações humanas acontecem. E filme da Marvel tá lá pra gente comer pipoca e se divertir. Não vai mudar a vida de ninguém. O cinema do Scorsese muda a vida das pessoas. Ô Marcudo, antes da gente seguir aqui com a pautinha, eu preciso contar pra você, professor, pessoal que tá ouvindo a gente, uma coisa que aconteceu quando terminou o filme. Saiu um casal, né, desses que tava... Aliás, o que tinha de gente comendo McDonald's nesse filme, gente, acho que por conta do horário que a gente foi, das 3h30 de duração, que o rapaz saiu, viu, Marcudo, e ele falou na minha frente, passando na minha frente,
pra namorada dele, falou, olha, esse filme dava tranquilo pra ter visto no 1.5. No, God, please, no! No! Eu olhei pra Babi, a Babi olhou pra mim, a gente pensou, sabe aquele lapso do tipo, será que a gente compra essa briga? Porque eu quase levantei e empurrei o cara, sabe? Mas eu não sou desses, né? Mas me doeu, a gente podia ter visto no 1.5, professor. Cara, você sabe o que eu ouvi também? Eu ouvi que, dava pra ser uma minissérie em 3 partes. Né? Eu fico sofrendo com isso, assim. Mas, por outro lado, tem uma alegria de ver gente como o Scorsese, do alto dos seus 80 anos, dando uma banana pro algoritmo e falando, é isso aí, galera. Isso aqui que é cinema e é isso que eu vou fazer. Tem quem queira. E realmente tem. Muito bom, entrando aqui em Assassinos da Lua das Flores, a gente tem, né, gente, uma produção de 200 milhões de dólares da Apple, baseada no livro biográfico de mesmo nome, escrito ao longo de incríveis 10 anos pelo jornalista David Graham e que foi lançado em 2017. No fundo, a gente tem aqui uma história de true crime que conta como na década de 1920, os índios Osage, enriquecidos pelo dinheiro do petróleo descoberto nas suas terras no sul dos Estados Unidos, começaram a ser assassinados por norte-americanos brancos que queriam se apossar aí das suas fortunas. E vale trazer aqui uma curiosidade, né, gente? A gente já teve diferentes recortes que o Scorsese quis filmar ao longo dos últimos anos. Inclusive, ele estava indo na sua tradicional linha mais do gangster criminal, mas ele foi percebendo que faltava justamente a alma indígena, né, no seu filme. Queria saber do Marcudo se é mais ou menos por aí. E mesmo assim, o filme tá envolto em polêmica, né? Teve uma entrevista de um Osage, um descendente de Osage, que trabalhou como consultor do filme, e ele disse que o ideal é que o filme fosse feito por um Osage, e pelo ponto de vista da Molly, né, que o Scorsese precisava fazer a audiência se conectar, e por isso ele ancorou o filme no Ernest Buckhart do DiCaprio. Eu entendo o lado dele, mas eu acho que dá pra ver como o Scorsese sente de verdade a tristeza dessa história. E se fosse um Osage, não ele, infelizmente, não teria esses 200 milhões de dólares pra produção do filme. Né? 200 milhas, e olha, eu tenho um ponto interessante aqui, que a gente às vezes passa sem perceber, que é quem deu esse dinheiro. Sansa falou, foi a Apple. E aí a gente percebe uma mudança no mercado, né? A Apple colocou grana nesse filme, investiu, e aí a gente vê que conteúdo continua sendo o rei. Porque a hora que a Apple investe uma grana dessa num diretor como o Scorsese para fazer um filme desse tamanho, ela tá dizendo pro mercado que, eu tô olhando pro que tá acontecendo aí, eu tô ligada, eu quero ter conteúdo também além de celulares caríssimos. Acho que isso sinaliza aí para daqui para frente. A gente já viu a Amazon tá colocando bastante grana, tudo bem, a Amazon tem uma entrada maior nesse processo, a Apple está ainda relativamente começando, mas pode vir mudanças importantes na estrutura do mercado cinematográfico baseado nessas big techs que estão começando a colocar dinheiro, e o mais interessante é colocar dinheiro num filme que não é filme de algoritmo. Professor, você sabe que nesse contexto, e vale a gente lembrar que a Netflix 5 anos atrás colocou esses mesmos 200 milhões no irlandês, a minha única preocupação, e aí é uma coisa purista, tá? Coisa de tiozão aqui, é que quando você disponibiliza isso na Apple, na Netflix, na Prime Video, na HBO Max e outros serviços, o pessoal vai assistir no celular. Então todo aquele trabalho, eu já vou puxar aqui a ficha de produção do filme, né, Marcudo? Todo aquele trabalho, aquele esmero, né, no tipo de câmera, no enquadramento, design de produção e tudo mais, quando você vê numa telinha pequenininha, muita gente assiste tablet, celular, etc., se perde muito, né? E é uma experiência Assassino da Lua das Flores pra se ver no melhor cinema possível, na maior tela possível, porque faz muita diferença, né? Mas, Sansa, sabe que, pensando assim, a gente antigamente também via umas telas pequenas na TV, né? Aquela fita dupla que você ia pra assistir um filmão desse, era uma fita dupla, né? E a gente via numa TVzinha de tubo que também não entregava tudo isso. Então, acho que o importante é as pessoas assistirem filmes como O Assassino da Lua das Flores. Pior que no celular, a Netflix permite assistir em 1.5, né? Bom, gente, o roteiro do filme é assinado pelo próprio Scorsese, juntamente com o veteraníssimo Eric Roth, que roteirizou coisinhas pequenas e pouco importantes como Forrest Gump, O Informante, Benjamin Button e a parte 1 de Duna, que o nosso ouvinte João aqui quase não gosta, né, Marcudo?
E é sempre bom a gente lembrar que o Scorsese gosta de trabalhar com a patota dele, incluindo a montadora de todos os seus longas, a Thelma Schoonmaker, e o diretor de fotografia mexicano Rodrigo Pietro. E olha, todos os nomes que eu mencionei aqui já foram indicados ao Oscar algumas vezes, viu? Já no elenco, enfim, o Scorsa conseguiu reunir aí os seus musos Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Finalmente, né, gente? Eles se juntam a nomes importantes como a Lily Gladstone, Jesse Plemons, Scott Shepard, Brendan Fraser, John Lithgow, entre muitos outros. O Scorsese diz mesmo, né, que o De Niro e o DiCaprio são as musas dele. Com o De Niro ele fez 10 longas e um curta, com o DiCaprio foram 6 longas e um curta, mas realmente essa é a primeira vez que os dois estão no mesmo longa, e os estilos de atuação são muito diferentes, né? O Scorsese e o De Niro são muito amigos, e o Scorsese diz que quando o DiCaprio começava a improvisar nas gravações, os dois se olhavam e viravam os olhos, porque o DiCaprio às vezes se empolga um pouquinho, né? Mas o Scorsese disse que achou linda a troca entre os dois. Sabe que essas figuras, como o Brendan Fraser e o John Lithgow, me chamaram muito a atenção, porque eles entram no terço final do filme, e eu fiquei muito surpreendido. Eu não fico pesquisando muito antes de assistir, eu gosto de ter esse primeiro impacto, e eu não sabia que eles estavam lá. E especialmente esses dois, tem ali cenas de tribunal, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas impressionantes como esses grandes atores ficam ainda maiores, mesmo em cenas curtinhas. E só uma coisa, né, que apesar dos 80 anos, o Scorsese não tá afim de parar, né, pelo que ele andou dizendo. O próximo projeto já está definido, é mais um livro do David Grant, dessa vez The Wager, que se passa na década de 1720, tem até o Brasil na história, que é verídica, e deve ter de novo o DiCaprio como protagonista. O homem não para, né? Bom, gente, antes da gente entrar de cabeça aqui no nosso debate sobre o filme, bora dar aquela passadinha para ver o que público e crítica tem achado desse Assassinos da Lua das Flores. Conta aí pra gente, Marcudo. Sansa, pelo visto, parece que o Scorsese acertou de novo, olha só. Lá no MDB são quase 25 mil avaliações e a nota média é de 8,3. No exigente Metacritic, Metascore aponta excelentes 90 de 100. No Letterboxd são 4,3 de 5. E no sempre polêmico Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 92% da crítica e 85% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então, professor, conta aqui pra gente, ainda sem spoiler, suas primeiras impressões sobre Assassinos da Lua das Flores. Você acha que o filme merece essas 3 horas e meia da nossa atenção? Nossa, Marcudo, merece demais. Merece demais. Como é bom ver um filme de verdade, um filme de atores, um filme com uma história profunda, com questionamentos, um filme que não é simples, um filme que coloca os personagens em situações que vão fazendo a gente questionar a moralidade dessas pessoas, e um filme muito humano. Para mim, o grande lance de Assassino da Lua das Flores é essa humanidade extrema que, para mim, está muito representada no personagem do DiCaprio. Esse cara, ele vai se enredando ali e se perdendo, ele é um cara de moral questionável, e você vai sendo conduzido por ele e entendendo, né, não justificando, mas entendendo o que ele passa e como ele passa. Vale demais essas 3 horas e meia, não é para ver em 1.5, é para ir degustando. E acho que o Scorsese também faz uma outra coisa muito bonita. Entendo, né, o consultor do filme dizer podia ser um Osage para fazer, mas um Osage não teria a visão cinematográfica do Scorsese. Então ele consegue retratar muito bem ali a forma de vida dessa população. E ele é muito sensível nisso. Né, tem cenas de uma sensibilidade impressionante, especialmente aquelas que mostram como a comunidade dos Osage vai sendo, de certa forma, contaminada pelo homem branco. Tô muito com o professor, viu, Marcudo, nessa? E eu queria começar aqui as primeiras impressões, gente,
dizendo que eu acho que só tem 4 diretores vivos que poderiam trazer essa obra para o cinema. São eles o próprio Scorsese, o Spielberg, o Paul Thomas Anderson e a Chloe Zhao. Pela forma de filmar, por entender que não precisa ter tanta pressa para contar uma história, por saber trafegar entre vários estilos diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? A gente tem um drama épico, mas a gente tem bons momentos de risadas dentro desse filme, né? A gente tem ação, tem violência, tem a parte de true crime, como a gente falou aqui mais cedo. Então não são muitos capazes de fazer, né? E esses capazes de fazer não estão tão novinhos assim, né, professor? Então acho que a gente começa partindo de um lugar de muito respeito, consideração, carinho e até mesmo alegria por ser contemporâneo dessa galera e poder ver a história acontecendo ao vivo, né, diante dos nossos olhos. Outro ponto que eu queria trazer, que eu acho importante, é a presença dos indígenas desse filme, né, tanto dentro dos papéis que lhes cabem aqui, quanto atrás das câmeras, né? Então o Scorsese teve um cuidado muito grande de fazer um trabalho inclusivo que é super importante no olhar. Mas eu queria, nas primeiras impressões, ficar muito com a Lily Gladstone, cara, e essa atuação dela contida, né? Muito no olhar, muito nas reações, muito calma, muito tranquila, muito serena, fazendo um contraponto com muito do que a gente entende por grande atuação, né? Que é ser hiperbólico, que é gritar, que é falar demais, que é expressar 1000 emoções. Isso pra mim coincide com o lance da gente querer fazer tudo ao mesmo tempo e ler notícia, olhar no celular. Gente, esse filme aqui é um desafio pra você ficar 3 horas e meia sem pegar no seu celular, sem olhar o horário, sem ver quanto tempo falta pra terminar o filme. Sabe, você fazer um combinado com você mesmo. Acho que só que vale abrir um parênteses, se você precisar fazer um xixi, porque você tá ali com a sua coquinha, Coca Zero, Guaraná, suco, se você precisar fazer um xixizinho, acho que lá pela metade do filme é um bom momento pra você fazer uma pausa rápida, hein, gente? Rápida. E voltar, e o Marcudo, eu sei que ele vai discordar de mim aqui. Eu recomendo não levar líquidos e assistir o filme numa sentada só. Eu tava com muita expectativa com relação ao filme, primeiro porque só por ser do Scorsese já desperta isso. E segundo, porque a história é muito boa e vem de um livro base que é excelente, que eu li antes de assistir o filme. E conhecer a história foi muito interessante, porque o Scorsese e o Eric Roth mudaram o ponto de vista, né? No livro do David Graham, que é um livro-reportagem, a gente tem uma narração que tenta abordar todos os lados, mas o ponto de vista é essencialmente da investigação. Já o filme apoia a história nos vilões, isso traz questões positivas e negativas, né? O que é bom é que ele dá mais complexidade pro Bill Hale, que é o personagem do De Niro, pro Ernest DiCaprio e pra Mori da Lily Gladstone, que é a grande vítima, né? O lado ruim é que a gente perde quase que completamente o Tom White, o agente do Bureau de Investigações, que é interpretado pelo Jesse Plemons, que é uma figura importantíssima e interessantíssima, porque ele é um texano, ele fez parte do Texas Rangers, que era um grupo militar, mas ele acabou se tornando o grande defensor dos índios, dos indígenas, e é um negócio muito fora da curva, né? E o filme perdeu isso. O livro também tem toda a questão da criação do FBI, porque o caso do Osage foi emblemático para isso, mas no filme não tem, até porque senão ia precisar de 5 horas, né? Por outro lado, eu acho que o filme consegue contar essa história extremamente cruel sobre ganância, sobre desumanidade, com competência, porque incomoda a gente, né? Seja por causa do ritmo arrastado, e é bom lembrar que os assassinatos duraram décadas, né? E é um filme muito pontuado por silêncio, e faz sentido porque um povo inteiro estava sendo silenciado de forma permanente. O filme também consegue mostrar bem como todas as forças e autoridades em algum momento tiveram participação naquele genocídio, e aí de novo volta a fazer sentido a mudança de foco que o Scorsese fez aqui, que ele mesmo falou que não se trata de um whodunit, né? Não é o caso de descobrir quem foi responsável, é um who hasn't done it, né? Ou quem não foi culpado naquela história, né? E aliás é uma história que tem paralelos aqui no Brasil, né? O marco temporal e a matança na Amazônia estão aí para confirmar, e é uma história que precisa ser vista, precisa ser relembrada, e que vai além do que o filme mostra. A gente tem uma ideia disso numa participação pequena, mas cheia de ressentimento do próprio Scorsese lá no final. E o livro é bom porque mostra um pouco além disso também. Quando eu saí do cinema, eu achei que Oppenheimer ainda era o melhor do ano, mas com o tempo eu fui pensando no filme, ele só cresceu e é capaz de Assassinos da Lua das Flores tomar esse posto para mim. Eu ainda tô com Oppenheimer, mas os dois filmes estão muito próximos para mim. E essa questão
da forma como os Osage são mostrados no filme, para mim, é o maior destaque. E vocês falaram coisas que eu acho importantíssimas. O incômodo, o tempo, essa forma de conduzir, de mostrar o que o Scorsese decide mostrar, os enquadramentos. Então ele faz também uma brincadeira que não sei se vocês pegaram isso ou se eu estou viajando, mas quando os Osage são mostrados, ele parece fazer algo um pouco mais distante. E quando a gente está ali no meio da família dos homens brancos, ele parece que aproxima mais a câmera para a gente ficar mais por perto daqueles caras, para mostrar a diferença que existe entre o homem branco e o indígena. E isso é de uma sutileza, né, cara, que faz a gente pensar que como é que esse cara pensou em tudo isso? Como é que ele planejou? E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Gente, aproveitando a deixa que o professor acabou de dar aqui pra mim, tem gente que discorda, tem gente que esnoba, tem gente que diz que nunca ouviu falar e por aí vai, né? Mas a verdade incontornável, queridos, é que o Martin Scorsese é um dos mais espetaculares e completos diretores de todos os tempos, e isso não é à toa. E eu queria saber como vocês enxergam o tratamento que ele deu para a história de Assassinos da Lua das Flores, que até foge um pouquinho das suas escolhas habituais, né? E também a direção dele no filme. O que você achou, Marco Dô? Olha, eu vou fazer um jabá não pago aqui, é porque eu gosto mesmo, mas quem se interessar pelo Martin Scorsese e por cinema no geral, o Pablo Vilaça tem um curso online onde ele cobre todos os mesmos, os longas, documentários, cursos, até comerciais que o Scorsese fez. Vale a pena demais assistir, porque ali dá pra aprender como uma mente que nem a dele funciona, e dá pra notar bem as assinaturas dele durante os filmes. E em Assassinos da Lua das Flores tem várias, né? Primeiro que no meu caderno de anotações eu sempre marco como o filme começa e termina, e muitas vezes os dois se conectam com alguma rima, e aqui é assim. Na primeira cena do filme, a câmera aponta do chão pro céu, né? É um momento que os indígenas estão orando depois de terem sido jogados pelo governo num lugar que na época era um fim de mundo, né? E eles estavam vendo a identidade deles ser diluída pela influência branca, né, sobre as crianças. É um momento triste. A última cena é no ângulo plongé, né, que é de cima para baixo, é o chamado ponto de vista de Deus, entre aspas, que tem em todos os filmes do Scorsese. E ali a gente vê os indígenas vindo da tristeza de toda aquela matança, mas depois da punição de alguns responsáveis, né? Então tem diversas cores, eles estão organizados num círculo quase perfeito, ou seja, eles voltaram a estar em harmonia, e vendo ali de cima é como se o pedido deles lá no começo tivesse sido atendido, né? Eu achei bem bonito. E o Scorsese, né, que nem o Thiago estava falando, é um cineasta muito estiloso, ele adora usar travelings, né, aquele movimento de câmera lateral para mostrar o que os personagens estão sentindo com relação às imagens. Tem um durante a apresentação do Ernest, quando ele desce do trem lá em Fairfax, e vê aquele amontoado de gente trabalhando, gritando, jogando e brigando, e aí ele meio que já se sente em casa, né? E essa introdução do Ernest, que é o protagonista, também é legal porque antes o Scorsese faz uma sequência de filme mudo, né? Outra homenagem dele ao cinema, que ele faz muitas homenagens, só com letreiros, para mostrar como os Osage ficaram ricos e entraram no círculo de elite dos brancos, que não foi gratuito, claro, né? E essa sequência do começo é em preto e branco, e Scorsese faz uma transição para cor dentro do trem quando a gente conhece o Ernest, né? Tem outra transição bem estilosa que ele faz, quando o Tom White vai entrevistar o homem que viu a Ana sendo levada pelo Byron e outro criminoso lá de um bar, e o Scorsese usa uma rua para passar do presente para o passado, eu acho muito legal também. No mise-en-scène, né, nos objetos de cena, ele também faz uma coisa muito interessante. No começo do filme, o Ernest é a motorista da Molly, né? A gente não conhece muito bem nenhum dos dois, mas o Scorsese mostra a diferença entre eles de um jeito muito simples. Primeiro que ele adora usar espelhos, né? Durante a filmografia dele tem muitos. E num mesmo retrovisor a gente vê um reflexo bem amplo da Molly e no momento, e logo depois a gente vê um apertado do Ernest para mostrar o tamanho do caráter de cada um deles, né? E tem o uso das cores, especialmente do vermelho, que o Scorsese associa bastante a perigo e a culpa e ao julgamento moral que ele faz dos personagens. Tem um carro onde um dos indígenas é assassinado, que é vermelho,
E não é à toa que aquela radionovela que ele usa para expor o fim dos personagens no final é feita diante de uma cortina zona vermelha. Aliás, tem muito vermelho naquele cenário. E é ali que o Scorsese faz a clássica aparição dele no filme, né, para ler o texto sobre o fim da Molly. E dá para sentir a tristeza no semblante dele e também na voz. E só para terminar aqui, né, porque eu estou me alongando muito, mas outra coisa legal que eu entendi que o Scorsese estabelece é uma relação entre dinheiro e as luzes, né? Tem as luzes douradas que o Rodrigo Prieto, que é um baita diretor de fotografia, usa para quebrar a escuridão dos ambientes que aqueles criminosos habitam. Ele também usa o fogo, né, na frente da silhueta de trabalhadores, uma sequência muito bonita, mais pro final, lá na fazenda do Bill Hale, que mostra como aquele homem não enxergava ninguém, né, por trás do poder dele. E tem as luzes das casas que aparecem posicionadas acima de quem tem dinheiro. Tem uma cena em que o Bill Hale está almoçando com o Barry e o Ernest, que tem 2 lustres em cima dele, mas nenhum para os sobrinhos. E na casa da Molly é muito interessante, porque o Ernest aparece sempre distante dos lustres. E enquanto tem uma tomada da Molly à mesa junto com uma irmã dela, e a direção de arte coloca 6 lustres acima delas, né? Porque era ali que realmente estava o dinheiro. Então são detalhes que eu acho que enriquecem muito o filme. Que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Uma outra coisa me chamou muita atenção no filme e me emocionou, e aí é uma visão extremamente pessoal. Eu sou umbandista. E a Umbanda é uma religião nacional brasileira, essencialmente brasileira, e que tem uma participação muito grande. Nós acreditamos em espíritos de indígenas. E os rituais que os Osage fazem são muito parecidos. Aquilo me emocionou demais. Tem uma cena em que a Molly tá lá delirando, que ela, né, foi envenenada aos poucos pelo Ernest. E aí, uma hora ela acorda e ela fala assim, nós não defumamos a minha irmã, ela não vai conseguir encontrar com os nossos antepassados. E aquilo me doeu tanto, cara, porque é uma violência tão grande. Aquela fala dela demonstra como o homem branco invadiu tanto ali que não deixa nem a próxima vida deles ser completa. E aí o Ernest fala, não, a gente foi, lembra, aconteceu sim, tá tudo bem. Mas toda aquela sequência de delírios da Molly mostram a profundidade dessa violência. E eu fiz essa relação, né, porque a gente vê ali uma mistura do catolicismo com as tradições indígenas. A Molly se confessa como padre, o padre tem uma função ali interessante também, e essa questão do silêncio é importantíssima no filme, porque os índios vão sendo silenciados, é isso que o Marcudo falou. Esse momento que o Marcudo estava lembrando, né, que tem um indígena que é assassinado num carro vermelho, esse personagem, logo no início, o Ernest pergunta para ele, é ele quem leva o Ernest para casa do tio. E o Ernest pergunta para ele, de quem é essa terra? Ele fala, essa terra é minha. E aquilo causa um espanto, assim, fica claro pro Ernest, como assim essa terra é sua? Não é do meu tio? Né? Não é do homem branco, é sua? O professor, achei o máximo, cara, você ter trazido a Umbanda, porque faz alguns anos que eu frequento rituais de ayahuasca, que são essencialmente, fundamentalmente indígenas, há muitos milênios, né? Não é nem décadas nem séculos. E é muito maravilhoso, cara, quando a gente tem os indígenas, apesar de tudo e de tanto, abrindo as portas das suas curas, né, pra gente. Cara, são incontáveis pessoas que foram curadas parcialmente ou totalmente de diversos males, problemas, tristeza, depressão, luto, perdas, por conta desse tipo de ritual, sabe? E a gente sempre foi recebido de portas abertas, tanto nas regiões de interior, de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras cidades, quanto nas aldeias deles, né? Lá na região norte, principalmente ali no Acre. Eu queria trazer aqui mais uma dica, o Marcudo mencionou o Pablo Vilaça, eu queria trazer uma dica de livro do xamã Yanomami, o Davi Kopenawa, que escreveu A Queda do Céu,
que pra mim é um dos livros mais importantes escritos na história da literatura. Então a gente acaba vendo muito nas produções o recorte Estados Unidos, mas o recorte brasileiro, pra mim, ele é ainda mais cruel, porque diferente dos Estados Unidos, quando os colonizadores chegaram no Brasil, os índios não estavam minimamente organizados. E por fim, viu, Marcudo, aproveitando a ficha técnica do filme, queria rapidamente trazer 2 nomes, sem me estender demais. Primeiro, eu queria reforçar a Thelma Schoonmaker, que é a montadora. Quando a gente tem um filme de 3 horas e meia, que a gente não sente tanto tempo passar, a montadora merece aplausos, né? E é legal dizer que a Thelma Schoonmaker, ela foi indicada ao Oscar aí por, cara, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, Gangues de Nova York, O Aviador, Os Infiltrados, Hugo Cabret e Irlandês, e tenho quase certeza absoluta que vai ter mais uma indicação para ela aqui, e já foram 3 vitórias. E por último, eu queria mencionar aqui o Robbie Robertson, gente, responsável pela trilha sonora, essa trilha que dá essa aflição, aquele tamborzinho no fundo que traz o momento de tensão, né? É super presente essa trilha sonora, super bem feita. Ele já tinha trabalhado com o Scorsese no filme anterior dele, e eu preciso dizer que ele faleceu, né? Em agosto desse ano, o Robbie faleceu, e foi um grandíssimo parceiro do Eric Clapton e principalmente do Bob Dylan, né? Você vê que não tem coincidências nas escolhas dos nomes aqui desse filme. Ô Sansa, eu só queria pegar um gancho de um negócio que você disse, cara, e olha como esse cinema é importante, esse cinema que a gente está discutindo em Assassinos da Lua das Flores, porque é uma história universal. A gente sentiu aqui, pensando nos indígenas brasileiros, uma história que se passa lá na virada do século XIX para o século XX, e a gente sentiu aqui hoje. Isso mostra a força dessa história e como alguém contar essa história é importante. E você falou, né, desse livro incrível, e eu falava do personagem que morre lá, né? É um personagem tão sofrido daquele indígena que acaba assassinado, mas que ia se suicidar. Ele fala, eu não aguento mais viver aqui desse jeito, né? E é o cara que é o dono das terras lá do começo, quando o personagem do DiCaprio chega. Ele tem tudo, mas não tem nada, porque ele tá privado de ser quem ele é de verdade. A mulher dele trai ele com o açougueiro, ele não se sente parte daquela vida, porque aquela não é mais a vida dele, né? Não tem mais a identidade. E acho que isso o Scorsese vai mostrando pra gente em pequenos momentos ao longo do filme todo, e aí bate na nossa cara com a força que tem essa história e com o impacto que ela precisa ter. Gente, um grande diretor é importante, mas ter um grande elenco também faz toda a diferença, né? Que nem a gente falou mais cedo, o Scorsese até mudou o ângulo da história para poder valorizar mais os personagens do De Niro, do DiCaprio e da Lily Gladstone. Vocês acharam que essa opção funcionou? Cara, eu acho que funcionou demais. Pra mim, o De Niro tá impressionante, assim. Eu fiquei muito impactado pela atuação dele, especialmente porque as últimas coisas que eu tinha visto do De Niro foram umas coisas que ele fez pra ganhar dinheiro, né? Mas aí, o homem vem e faz esse papel do King de um jeito tão forte. O homem fala a língua dos Osage, gente, no filme, várias vezes. E não é à toa, né? Porque o personagem dele é um enorme de um safado. Ele é o safado mor que comanda toda aquela comunidade de gente branca tentando extirpar os índios da sua riqueza. E ele faz isso de um jeito parecendo que ele é o maior amigo de todos. Então, tem uma dualidade ali que só um ator como o De Niro ia conseguir fazer. O DiCaprio, ele faz, né? O Ernest é um homem tão pequeno, ele é um homem tão moralmente reduzido, e o DiCaprio consegue mostrar isso. E aí a maquiagem, ele tem o dente todo meio amarelado, meio podrinho, assim, ele tá meio inchado, aquela cara de pinguço meio inchadinho, assim, meio curvado. Ele leva muito bem. Professor, você falou super bem aí do De Niro, né? Eu ia até mencionar os últimos trabalhos dele e como ele... Eu não sei se o certo é falar se perdeu ou optou por coisas mais leves ou não teve um projeto à altura do que ele considera que vale a pena, mas a verdade é que se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, as grandes coisas que ele fez foram realmente os dois papéis junto
do Martin Scorsese, né? Tanto em Irlandês, que pra mim ele tá espetacular, quanto aqui em Assassino da Lua das Flores, que pra mim ele tá ainda melhor, né? É impressionante ver como esse cara não para de surpreender a gente. Mas eu queria focar um pouquinho mais na Lily, que é uma atriz de 37 anos, né, de origem indígena, e que eu não lembrava tanto dela. Eu sabia que eu já tinha visto em algum lugar, agora eu lembrei de onde, mas ela não fez tantas coisas que o grande público viu, né? Vale mencionar aqui, ela teve em alguns episódios da série Billions. Eu vi ela em Reservation Dogs, que aliás é uma série maravilhosa, baseada muito na história dos indígenas que vivem no Canadá. E ela teve também em outras coisinhas do tipo First Call, né? A Primeira Vaca da América, que é um filme aí da A24, mas ela tem uma participação não tão grande assim, mas talvez muita gente relacione, né, o rosto com a atriz. E eu achei o que ela fez aqui, professor, muito interessante, porque ela não deixa nada a dever para Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, cara. Sabe? Ela consegue se equiparar os dois e em alguns momentos roubar a cena. Né? Essa atuação, como você mesmo falou, super contida, super silenciosa, até mesmo nos momentos de choro, né? De tristeza. Ela atua muito com o olhar, o que é muito impressionante. E tem 2 momentos dela que para mim estão ali entre os melhores do ano no cinema. O primeiro, ela tá junto com o marido dela, vivido pelo Leonardo DiCaprio, e ele quer abrir um uísque ali e ela fala pra ele ficar quieto e só observar a chuva, né? Contemplar a chuva, a beleza dessa cena é uma coisa, assim, espetacular. E a segunda é quando ela, em determinado momento do filme, ela faz uma pergunta pra ele, né? Ela pergunta pra ele se, no fundo, ele sabia o que estavam naquelas injeções que ele aplicava nela, e ela dá a ele a oportunidade de falar a verdade. Ela tá dando esse espaço pra ele, né, contar, e ele opta por não contar, e ela não fala absolutamente nada. Cara, esse é o silêncio mais barulhento que eu ouvi nos últimos tempos e é contido. Mas eu acho que não tem só indicação pro Oscar, não. Tem vitória pra nossa Lily, viu, Marcudo? Concordo com vocês. Eu acho que os 3 estão no mesmo nível aqui nessas atuações que acontecem nos detalhes. Né? O DiCaprio, ele projeta o queixo pra frente, então a feição fica meio dura, né? O jeito de falar é truncado. E ele é um pau mandado, mas também tem toda aquela defesa da família, então ele fica em conflito. Principalmente no final, naquela sequência de delata ou não delata, que o livro consegue trazer com mais tensão até, porque não tem a participação da Molly, né? Não tem a questão da filha daquela forma. O exame de consciência dele vem mais de dentro, né? Aliás, parênteses para o Brendan Fraser, que naquela primeira aparição no tribunal me deu até medo, né? Uma aparição pequena, mas eu me assustei quando eu vi ele na tela. O De Niro realmente é fantástico, né? O Bill Hader dele é muito dissimulado, ele conhece bem o Osage. Ele tem até um tom meio messiânico, né? Tem momentos que ele age que nem um pastor abençoando os seguidores, né? Ele faz as maiores crueldades sem fazer cara de vilão. Ele mostra o racismo dele só com uma pergunta que parece ingênua, né? Que nem na hora que o Ernest diz que vai casar com a Molly, ele pergunta, mas você não se importa com a raça dela? É uma pergunta que parece despretensiosa, né? E o livro mostra que ele foi muito mais espetaculoso na prisão, no julgamento e tudo mais, mas eu gostei da decisão do De Niro de manter aquela fachada de calma. E tô com vocês também, a Lily Gladstone tá fantástica, né? Ela era uma índia milionária, mas não deixava de ser uma mulher na década de 20 e 30, então ela era podada por essa questão e pelo racismo, né? Ela era vista como inferior, incapaz, e por isso ela foi forçada pelo governo a ter um curador para controlar o dinheiro. Isso é outra questão que o livro explica melhor, né? Foi uma imposição do governo federal a partir do momento em que os indígenas ricos começaram a gastar dinheiro, o dinheiro deles que nem os brancos ricos gastavam, né? E a gente vê um pouco disso naquela sequência de filme mudo do começo. E a Lily Gladstone não passa isso, né? Antes de casar ela é bem resolvida, ela é bem segura, depois a personalidade dela fica mais apagada, mas o roteiro mostra que ela teve o poder de decidir como que ia ser a vida dela depois de sobreviver ao envenenamento. E eu tô com Sansa, o Scorsese durante a carreira dirigiu muitas personagens femininas fortes, inclusive com várias indicações e vitórias no Oscar, e capaz de vir mais uma por aí. Bom, gente, o Marcudo deu a deixa, e antes da gente ir para as nossas notinhas, vamos dar, né? Aquela especulada gostosa nas premiações.
Bom, é fato que muita coisa legal ainda vai ser lançada, né, gente, no circuito, principalmente aqui no Brasil, que costuma ter um delayzinho, mas por enquanto, eu acho que a gente pode dizer que o Oppenheimer largou como favorito para as principais categorias do Oscar 2024, vocês mesmos mencionaram anteriormente, mas os Assassinos da Lua das Flores vem forte e a briga promete ser das mais equilibradas. Queria saber o que vocês acham que pode render uma indicação nesse filme aqui. Vai lá, professor. Bom, eu acho que direção não tem nem como não ser. Acredito que melhor filme também, porque tá difícil não indicar como melhor filme. E aí vai para os atores, né? Acho que a gente vai ter DiCaprio sendo indicado, a gente vai ter De Niro sendo indicado, Lily sendo indicada. E se bobear, sobra alguma coisa ali ainda de ator coadjuvante, porque eu fico numa dúvida. Eu queria, inclusive, compartilhar isso com vocês, meus queridos. Entre DiCaprio e o nosso De Niro, quem vocês diriam que é o coadjuvante? Porque entendo que a história é conduzida pelo Ernest do DiCaprio, mas o Bill Hale é tão importante na trama que é difícil você dizer que ele é um personagem secundário ou que o De Niro é um ator coadjuvante. Eu acho que claramente o DiCaprio é o protagonista da história, né? Até porque é ele quem aparece primeiro, ele quem aparece mais, o foco tá mais em cima dele. Mas o De Niro também tem um papel muito forte, também muito grande. E a Lily Gladstone, né, dizem que se ela fosse como coadjuvante seria barbada, mas ela quer ir como atriz principal, o que eu acho justo, mas aí vai ser bem mais concorrido, né? E fora isso também, acho que diretor, diretor, roteiro, montagem, fotografia, direção de arte, trilha sonora, figurino, essas categorias todas, o filme vai estar lá. Eu tive dificuldade, olhando aqui na colinha as categorias do Oscar, em quais esse filme não estaria indicado. Já antecipando, eu acho que a gente vai ter uma disputa muito, mas muito acirrada entre o DiCaprio e o Cillian Murphy pelo Oppenheimer na categoria ator, e essa eu acho que vai ser, cara, briga de cavalo cabeça a cabeça nos últimos votos. E até queria perguntar pra vocês, né, qual dessas duas atuações pra ator conquistou vocês, chamou mais a atenção de vocês? Pô, Sancinha, as duas são impressionantes. Se eu estivesse na academia e fosse votar, eu votaria no nosso amigo Murphy, que eu acho que o Oppenheimer, ele é mais completo, talvez. Ele passa por mais elementos ali. Eu acho que a atuação do DiCaprio é excelente, mas ainda acho que o Murphy tá um degrauzinho acima. Quero voltar a falar de atrizes. Se a Lily fosse para coadjuvante, realmente era barbada. Agora, vai ser difícil tirar da nossa queridíssima Barbiezinha esse prêmio deste ano. Eu acho que dessa vez Margot Robbie vai levar. Que papelão, hein? Acho que Barbie vai estar no Oscar mais pra puxar a audiência, viu? Mas entre o DiCaprio e o Murphy, eu também fico com o Murphy. Eu também fico com o Murphy, viu, gente? É 3-0 no caso, mas eu me peguei pensando, eu acho que o DiCaprio conseguiria fazer o Robert Oppenheimer, mas eu tenho muita dúvida se o Cillian Murphy faria esse Ernest malucaço, estranho, queixudo, todo torto, né? Desconstruído, feio até, do DiCaprio. Me chama a atenção que em vários momentos ele é chamado de bonitão, né? Pelo tio dele e outros personagens. Eu falei, velho, eu não lembro de ver o DiCaprio tão feio, mas tão feio como ele tá nesse papel. Não sei se eu tô exagerando, mas em alguns momentos ele me lembrou o jovem William Dafoe, coisa de 20, 30 anos atrás, de tão feio que ele tava. Então essa coisa de bonitão, galã, eu não comprei muito. Por isso que eu acho tão impressionante a atuação do Leonardo DiCaprio. Aliás, já vou colocar aqui uma das melhores, das 3 melhores pra mim, atuações do nosso Léo. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora de dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Assassinos da Lua das Flores, que tá esperando todo mundo, hein? Todo mundo nos cinemas e já também lá na Apple TV Plus. Vai lá, Marcudo. É um grande filme de um mestre da direção que conta uma história que não pode ser esquecida, então eu vou dar aqui 95 poltronas amarelas. Eu acho que vou dar a maior nota que eu já dei aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Eu vou de 97 poltronas amarelas. Gente, eu vou tirar um pouquinho de poltronas desse filme, muito por conta do terceiro ato, que não me pegou tanto quanto o primeiro e o segundo.
né? O Marcudo lembra aí da história do livro, de como certas abordagens são feitas. Eu achei um pouquinho apagado o personagem do Jesse Plemons, me lembrou inclusive outras atuações dele que eu assisti, achei que faltou um pouco nesse finalzinho da história, por isso eu vou tirar um pouquinho e deixar os assassinos com 92 poltronas amarelas. Muito bem, consultando aqui o ábaco do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos em 94.6, como não existe poltrona sem braço, 95 poltronas amarelas para assassinos da Lua das Flores. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando primeiro que toda semana há mais de 4 anos, a gente tá por aqui com episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, enquanto se junta à luta dos povos originários ou fica aí zapeando pelos serviços de streaming e também salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, gente? This is Cinema, já diria o meme, valeu! Beijo pra todo mundo. Me encontrem lá no Instagram, no @armazenpop. Beijos. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Não, senhor. Vou interromper. Filme de Martin Scorsese, apenas o segundo na história do SQLVS. A gente nem sabe se a gente vai poder falar do terceiro. Pede, exige, implora uma despedida à altura de Marcos Benedito. Vai lá, Marcudo, dá seu tchau, por favor. É isso aí, pessoal. Valeu. E que venham mais filmes de Martin Scorsese pra gente. E até a próxima.